Durante o carnaval, muita gente se descuida da alimentação para curtir a folia, né? Às vezes a pessoa passa horas sem se alimentar direito, gasta mais energia e acaba dormindo menos também, né? Pois é, o problema é que essa combinação pode provocar mal-estar, dor de cabeça, desidratação. E será que tem como evitar esses efeitos? Quem vai responder para a gente é o nutrólogo Dr. Otaviano Cruz. Muito bom dia para você. É Bom muito dia. comum as pessoas em festas, no carnaval, por exemplo, beber muito durante um espaço muito grande de tempo e comer pouco. Como que isso pode prejudicar a nossa saúde? Sim, as pessoas em grandes eventos tendem a priorizar menos a alimentação saudável, tomar pouco cuidado com a hidratação e esse é um prejuízo para a saúde porque pode aumentar o risco de hipoglicemia, da própria desidratação e as pessoas podem se sentir desconfortáveis com sintomas desde leves como náusea, dor de cabeça, até sintomas graves, principalmente em crianças e idosos que são mais frágeis, como confusão mental, convulsão e até casos mais graves, chegando ao óbito. É Sério? sério, uma criança e um idoso desidratado é um paciente bem grave. E esses longos períodos de festa tendem as pessoas a priorizarem menos a alimentação saudável, até porque não faz parte de um cardápio de rua, né, os alimentos saudáveis. Então é muito perigoso. Ô, doutor, tá, a gente está falando aí de beber muito como se o mundo fosse acabar no dia Sim, seguinte, né? E aí muita gente ainda mistura essa bebida, o álcool, com energético, é uma prática muito comum em festas, né? Para aguentar o ritmo, né? É, isso é exatamente. perigoso. Sim, o energético ele aumenta o nosso poder de alerta. Então ele faz a falsa sensação de que o paciente tem o controle maior da sensação de embriaguez. Eles são ricos em substâncias estimulantes, a cafeína, taurina, guaraná em pó, entre outras, e isso pode aumentar a pressão arterial, provocar a sensação de palpitação, taquicardia, e infelizmente por essa falsa percepção, geralmente há um aumento no consumo do álcool, principalmente entre os adolescentes e adultos jovens, o que ainda é pior, né? Pois um adolescente que está com seu cérebro ainda em formação tem mais prejuízo pelos efeitos tóxicos do álcool. Muito perigoso. Para quem vai aproveitar esses dias de carnaval aí, como é que a pessoa faz para aguentar bem os 4 dias? O que que ela tem que, em relação à alimentação e à bebida, por exemplo, como é que ela tem que unir essas duas coisas para que não tenha aquela ressaca no dia E seguinte, perca consiga os outros voltar? dias do carnaval, né? Exatamente. Exatamente. A gente sabe que todo mundo deve curtir a folia, mas com moderação. Então, a hidratação vigorosa é muito importante. Abusar de água de coco, isotônicos para esse tempo quente aí, com o bloquinho na rua, água mineral, evitar os refrigerantes e as bebidas industrializadas ricas em açúcar. A alimentação na rua, difícil a gente encontrar alimentos com opções saudáveis, então a gente recomenda tentar fazer o máximo que der da dieta do dia em casa. Se for possível levar alguma coisa pronta, um sanduíche natural, uma barra de cereal com frutas, um biscoito integral, mas, em último caso, se for recorrer ao alimento da rua, procurar algo mais assado ou cozido, evitar os alimentos crus, porque também há um risco grande de intoxicação alimentar É. e infecção intestinal, o que também aumenta o risco de desidratação. Então, além do álcool, que ao contrário do que o senso comum pensa, não hidrata, desidrata, né? Então, associando todos esses fatores e com pequenas medidas, a gente consegue curtir a folia e se recuperar bem. Pois é, tem aquela história, doutor, para quem não quer abrir mão de uma cervejinha, de beber, ok, com moderação, mas aí e levar a garrafinha de água também. Então, bebe um pouquinho, toma um pouquinho de água também. Dá para fazer esse equilíbrio assim? Ajuda, né, Sim, para não ter tanta ressaca no dia seguinte? essencial, porque o álcool, como ele desidrata, aumenta muito a sensação de tontura, dor de cabeça, e essa reidratação ela precisa ser em conjunto com o consumo da bebida alcoólica. Ou então não adianta chegar em casa depois de um dia inteiro de consumo e tentar recuperar em poucas horas aquele líquido que você perdeu. Sem contar a transpiração, atrás de um É. bloco durante horas, é considerado como se fosse uma atividade física vigorosa. Então, os atletas, por exemplo, em um treino intenso, geralmente perdem muito peso. Alguns, 2 quilos por um evento esportivo. No caso do carnaval, é a mesma coisa. Então, a gente recomenda que a pessoa ingira
mais ou menos 1,5 vezes o valor do peso que ela perdeu. Por exemplo, perdi 1 quilo durante um bloco de 4 horas. Eu preciso recuperar pelo menos 1,5 litro de água, além da recomendação diária daquele dia, né? Água e Ok. nutrientes, né, doutor? Sim. A alimentação também é essencial porque é onde a gente vai tirar a energia para acompanhar a folia, né? Principalmente os carboidratos das frutas, um picolé de polpa de fruta integral e Tudo assim vale. abusar bastante dos sucos, da água de coco Para e ter essa aproveitar bem a energia. folia. Exatamente. Bacana. Doutor, muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço. Obrigado, um bom dia para o senhor. Sempre um prazer.